para que experimente qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós estamos aí, nesse dia de hoje, na lição 11, segundo Timóteo. A última lição foi a 10, a qual estavam presentes todos os irmãos. E hoje nós vamos aí meditar na lição 11, segundo Timóteo. O capítulo, para quem não tem a revista, é o de número 2, o versículo é do 1 ao 7. Então, na revista é a lição de número 11, para quem não trouxe a sua revista, a lição é em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1 ao 7. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Vamos então ler aí o textuário da lição, aquele que trouxe a revista, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. A lição aplicada de hoje nos diz: o propósito do apóstolo Paulo ao escrever esta carta a Timóteo era fortalecer na fé, evitando que Timóteo ficasse abatido e desolado após a sua morte. O apóstolo Paulo, em seus escritos, orientou que Timóteo permanecesse firme na verdade que aprendera desde a sua infância. Paulo também o orientou a pregar o evangelho com urgência a todo o tempo. Então, é o que nós vamos focar na lição de hoje, que a nossa missão nessa terra é árdua e não devemos de forma alguma olhar para trás, mas que prosseguimos na fé, buscando em Deus aqueles que estão perdidos. A todo tempo, aonde quer que nós estejamos, que viemos alcançar essas almas perdidas. O objetivo da lição de hoje, então, ao concluirmos essa lição, nós vamos saber, seremos capazes de entender que o servo de Deus vai sofrer por pregar a verdade. Compreender que você prega não somente com a palavra, mas com o testemunho de sua vida. Permanecer firme no Evangelho, tendo Jesus como alicerce. Então, aos que não trouxe a revista, já vamos aí entrar na lição, que é 2 Timóteo, capítulo 2, o verso é o de número 1 ao 7. Os versos de número 1 ao 7. Então, como de costume eu sempre faço, eu leio o primeiro e os irmãos segundo, assim sucessivamente, mas hoje eu vou ler todos os versículos, porque os irmãos estão um pouco distantes, talvez não vai ouvir a voz de todos com um bom som. Então vamos lá, você que está com a sua revista, a sua Bíblia aberta, vamos lá. Versículo 1 diz: tu, pois, meu filho, fortificar-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunho ouviste, confiar o homem fiéis, que seja idôneo para também ensinar os outros. Sofrer, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão milita legitimamente.
O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Fala comigo, Senhor meu Deus, fala comigo através da Tua palavra, em nome de Jesus. Então, introdução ao comentário na lição de hoje, para o nosso entendimento, na ocasião contra Paulo, feita pelos judeus, era de caráter religioso, porém a última prisão de Paulo em Roma foi de caráter político. Em julho de 64 depois de Cristo, o imperador Nero mandou atear fogo em Roma. Esse incêndio ocorreu entre os dias 18 e 24 de julho. Nestes 6 dias e 7 noites de incêndio, a cidade foi devastada. Na época, o imperador Nero culpou os cristãos pelo ocorrido. A partir desta data, acusados de incendiários, os cristãos foram perseguidos cruelmente. Neste período de perseguição, faltou madeira para fazer cruzes, pois a quantidade de cristãos crucificados em Roma era muito grande. Então, nós vemos aqui que Paulo, depois da sua segunda prisão, que já estava em Roma, vendo então o imperador Nero que o cristianismo se alastrava, que o cristianismo crescia, como nós vimos aqui falar que Paulo, na primeira prisão, ele foi preso por questão religiosa, a qual os judeus lhe acusaram, os judeus lhe entregaram na mão do imperador romano para que ele fosse preso por motivo religioso. Como Paulo está enviando uma carta a Timóteo, que está neste momento pastoreando a igreja de Éfeso, a igreja que ele saiu, a igreja que ele passou mais tempo, e quando ele saiu daquela cidade, ele falou que depois que ele partisse, muitos lobos enganadores iam aparecer e surgir para distorcer o cristianismo. Então, quando Paulo sai da cidade de Éfeso, descendo para Jerusalém, ele sabia, porque o Espírito Santo já lhe falava que lhe esperava prisões, que lhe esperava ali cadeias e chicoteadas, mas ele disse que nada disso lhe impedia, nada disso lhe importava, porque o que mais importava era que o cristianismo, o evangelho de Deus, fosse ali propagado. E quando ele chega em Jerusalém, nós vemos os cristãos enfrentando ele por causa dos gentios, porque ele tinha pregado o evangelho a qual os judeus não concordavam, que os judeus imaginavam que a pessoa, quando aceitasse o cristianismo, que para eles era o judaísmo, eles precisavam fazer a circuncisão e seguir todos os ritos da lei. Mas Paulo, entendendo que a graça de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, que veio para morrer ali na cruz por nós, que os gentios poderiam ter o direito da salvação sem precisar de fazer aqueles ritos, sem precisar de praticar as obras da lei. Então Paulo foi preso, e nessa segunda, Paulo já tinha propagado o evangelho de tal forma que Nero, aquele imperador, achou que ia ser vencido, que ia talvez perder o trono, perdeu a sua moral, por Paulo ser um simples homem que ainda preso, ainda o evangelho continuava sendo propagado. O que ele fez? Pegou, forjando, mandou que alguém tocasse fogo na cidade, e quando aquela cidade se alastrou em fogo, ele colocou a culpa nos cristãos. Então, de fato, nessa época, como nós ouvimos, faltou madeira para ali
crucificar os cristãos. Por que o nosso Jesus foi para uma cruz? Era a lei mais severa de Roma, era a morte de cruz, aonde eles colocavam o ser em uma cruz, deixava lá nas montanhas aquele ser vivo em uma cruz, ali para ele se ir decompondo, os pássaros, os animais o comessem, ali ele morria sem ninguém o socorrer. Desta forma era o maior castigo de Roma na época. Por isso Jesus Cristo vai dizer que ele se fez pecador, ele se fez maldito por nós. Imagine aquele que veio a essa terra, não pecou, aquele que veio a essa terra e não encontraste falha nele, ele se fez maldito, indo para uma cruz para morrer por eu e por você que estamos aqui essa noite. Paulo foi preso em uma prisão diferente da primeira, foi colocado numa masmorra fria e úmida, onde os prisioneiros saíam de lá leprosos e eram enviados para a morte. Na primeira prisão, Paulo foi acusado pelos judeus, mas na segunda eram os próprios romanos que o acusavam pelo incêndio em Roma. Na ocasião, o único que tinha contato com Paulo era o seu companheiro Lucas. Então nós vamos ver em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 11, ele está em uma cadeia, uma masmorra, aonde era um lugar escuro, um lugar frio, que ali, se não tivesse um bom agasalho, saía dali diretamente para a morte, porque ali era acometido de lepra, porque não suportaria. E nós vamos ver no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 11, Paulo enviando uma carta a Timóteo, falando: meu filho amado, eu preciso que tu venha ter comigo. E primeira coisa que ele pede é a capa, porque ele estava passando bastante frio. Traga minha capa. E então todos os meus amigos que estavam comigo desertaram, alguns desviaram do caminho, como outros fugiram, outros não aguentaram o cristianismo e se desviou. Mas ainda tem comigo aquele que foi fiel, o médico amado Lucas, e eu preciso, e o mais interessante que eu acho nesse pedido de Paulo é que Paulo também faz questão de pedir a Paulo que leve os seus livros, leve os seus pérgamos, ou seja, Paulo sabendo ali naquela prisão que os seus dias de vida não eram muito, ele ainda continuava propagando o evangelho com a sua caneta. E ainda nós bem o sabemos que muito dos escritos não foi Paulo, que então o médico amado Lucas, que dedicou a sua vida, deixando a sua vida de médico para seguir a Paulo com o intuito de propagar também o Evangelho. É bem sabido que o Evangelho que traz o seu nome, Lucas, foi escrito por ele, e também Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. E porque em alguns lugares Paulo já não mais escrevia. Não sabemos de fato real qual era o espinho na carne que Paulo tinha. Mas alguns historiadores imaginam que o espinho na carne que Paulo tinha era cegueira, porque em um instante, se não me engano, no livro de Atos, abra aí comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, nós vamos entender que Paulo poderia ter essa cegueira, que ele poderia, como ele pediu a Deus por várias vezes, que Deus o tirasse o espinho da sua carne, mas Deus falando que a graça de Deus o bastava para ele. Capítulo de número 23, vamos entender por que alguns falam que o espinho na carne de Paulo era cegueira, que Paulo estava cego ou quase cego. 23, versículo 1. E pondo Paulo os olhos no concílio, disse:
Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Versículo 3: Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Agora responde eles: E os que ali estavam disseram injúrias o sumo sacerdote de Deus? Paulo responde e disse: Não sabia, irmão, que era o sumo sacerdote, que está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Então Paulo está diante de um homem que nós vimos claramente, está dizendo que ele sempre andou nos caminhos de Deus, sempre andou na sinceridade, e quando Paulo dá um testemunho de verdade, o sumo sacerdote Ananias manda aquele que está próximo de Paulo bater nele. Paulo está ali, próximo, e quando ele leva a bufetada no rosto, Paulo então o repreende, e ele fala com aquele homem: parede esbranqueada, tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. E alguém o responde, porque Paulo tinha dito injúria contra o sumo sacerdote. E alguém diz: tu falaste injúria ao sumo sacerdote. E Paulo vai dizer: eu não sabia. Como que ele não sabia se ele estava de frente? Então, por isso, alguns historiadores imaginam que o espinho na carne de Paulo era a sua cegueira, que ele era cego, ou seja, estava quase ficando cego. Então, alguns escritos, Paulo vai dizer: e eu escrevi com os meus próprios punhos. Mas já no final da sua vida, Paulo já estava bem desgastado com a sua visão. Poderia ser outro, mas como nós não temos, a Bíblia não relata qual o espinho na carne de Paulo, o mais próximo que a gente podemos aí imaginar e colocar, não vamos afirmar, mas estamos aqui diante de algo bem plausível, né? Então, segundo, quais os problemas encontrados na segunda carta a Timóteo? Os falsos mestres ensinavam heresias, genealogias, fábulas judaicas e legalismo, a idolatria e a adoração aos deuses gregos e egípcios com rituais de orgia era frequente. Tudo isso era um grande problema a ser resolvido na igreja de Éfeso. Paulo adverte Timóteo sobre a oposição que enfrentaria nos últimos dias da parte de pessoas egocêntricas, pessoas que usaria a igreja para seus próprios lucros, ensinando falsas doutrinas e mandamentos de homens. Paulo alerta Timóteo a se preparar para enfrentar estas pessoas infiéis. Como Timóteo poderia fazer isso? Lembrando-se de seus exemplos, compreendendo a verdadeira fonte da oposição e encontrando força e poder na palavra de Deus para combatê-lo. Primeira coisa que Paulo vai dizer para Timóteo: como devemos enfrentar nos nossos dias de hoje aqueles que às vezes batem na nossa porta propagando um outro cristianismo a qual não condiz com aquilo que nós aprendemos durante a nossa caminhada. Eu tiro isso como exemplo quando eu que ainda não tenho conhecimento suficiente, mas busquei um pouquinho. Eu já bati muito de frente com os tais, e eu via que aquelas discussões,
aqueles debates não me engrandecia e eu sempre saía por baixo, eu sempre perdia, por não ter um conhecimento. E Paulo está ensinando a Timóteo como enfrentar aqueles que vão vir. Primeiramente, conhecer a fonte, conhecer o que eles pregam, conhecer o que eles ensinam, conhecer o que eles falam, porque se nós não conhecemos o nosso adversário, se nós não conhecemos as armas do nosso adversário, como nós vamos combater eles? Então é preciso que nós viemos a estudar. Então, quando eu passei a estudar os outros segmentos, ou seja, é muito importante a gente estudar seitas e heresias. A gente estudando aí seitas e heresias, a gente vai ver aonde os hereges estão errando, aonde eles estão pecando, e quando eles virem, que arma melhor nós não temos para entregar na mão deles, senão aquilo que eles mesmos pregam, aquilo que eles mesmos ensinam, que a gente sabe que é heresia, que a gente sabe que não é de Deus. Então Paulo está dizendo para Timóteo: olha, você primeiramente precisa, lembra-se de seus exemplos, compreendendo a verdadeira fonte da oposição. Então, e aprendendo na palavra de Deus. Quando nós conhecemos a fonte, aí sempre quando esses que batem em nossas portas vêm, não tem palavras melhor do que começar um discurso, um diálogo. E o diálogo, irmão, tem que sempre ser no campo da harmonia e no campo do debate. Passou isso dali, não tem como iniciar melhor do que com a oração, né, irmão? Vamos orar, depois que nós orar, nós vamos conversar, e aí nós conversamos. E, primeiramente, você pode dar ouvido, mas quando a gente conhecemos a fonte, que a gente, imagine você chegar e pregar um cristianismo, e de repente alguém falar: não, mas o cristianismo é isso, como está acontecendo nos dias de hoje, né, irmão? Quando a gente vai pregar, muitos já falam: ah, mas só tem ladrão, só tem isso, só tem aquilo. Mas nós já temos as nossas palavras, que o cristianismo, Jesus nos avisou há 2000 anos atrás que havia de vir os falsos mestres, falsos doutores, que havia de enganar, e se possível enganaria até os escolhidos. Por isso que é bom a gente se prevenir, se preparar nos cultos de ensino, para que a gente não venha a ser enganado. Então, quando a gente vai de encontro a essas pessoas com os próprios recursos dele, que a gente entendemos que tem bastante heresias, quando a gente consegue apontar para ele um sequer erro, ou 2, 3, 4, eles vão entender que você o conhece, que você sabe que tudo aquilo que começa errado tende a dar errado, né? E muitos dessas seitas começaram com o pé esquerdo, começaram errado. E quando começa errado, e aí quando você começa a ditar a história desde o início de uma seita, começou assim, deu errado em tal ano, deu errado em tal dia, foi assim, então vocês estão aí insistindo em uma coisa que vem dando errado há muitos e muitos anos. Então eles vão entender que você sabe, que você conhece, que você entende que eles estão propagando conversas heréticas. Então, vamos lá ao terceiro ponto: orientações e conselhos do apóstolo Paulo. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, usou as figuras de um bom soldado e um lavrador esforçado, a fim de que Timóteo entendesse com mais clareza aquilo que estava por vir. Paulo sempre fez ilustrações, como Jesus Cristo sempre falou em parábolas. E para quê e por que essas ilustrações e essas parábolas? Quando Jesus falava por parábola, ele estava querendo trazer uma clareza ao povo do que estava acontecendo. Um exemplo que muitos não sabem, já falei aqui outra vez, a parábola das 10 virgens. Quando Jesus vai falar a parábola das 10 virgens, quando nós falamos nos dias de hoje, e até nos dias de hoje, quando alguém o prega sem um conhecimento da história, prega como se fosse algo a ser revelado. Mas Jesus, quando fala das 10 virgens, Jesus está falando de um casamento oriental, de um casamento a qual todos conheciam como era o casamento lá no Oriente, que era desta forma: quando
eles estavam próximos a casar, o noivo ia para sua casa, juntamente com seus amigos, e lá o noivo fazia uma festa de 7 dias, a noiva na sua casa também fazia uma festa de 7 dias, depois desses 7 dias, o noivo ia para a casa da noiva, e quando o noivo estava próximo de chegar, como de hoje, nos dias de hoje, nós temos aí o costume de o casamento ser às 9 horas, como naquela época também era às 9, mas só que nesse dia, o noivo, como sempre, a noiva, né? Hoje é a noiva que atrasa, como sempre atrasa os casamentos. Então quando o noivo foi para a casa da noiva, era de costume de quando o noivo chegasse na casa da noiva, o pai da noiva entregava a chave ao noivo, e quando ele entregava a chave, o noivo fechava a porta, os que vinham com ele entravam junto com ele, mas depois que o noivo fechava a porta, ninguém mais entrava. Era o noivo quem tinha ali a primazia da chave para fechar e ninguém mais entrar. E então, na chegada dele, como hoje tem as damas de honra, ficava ali as 5 damas de honra com as suas lamparinas, como naquela época não tinha energia elétrica, né? Tinha as lamparinas. E então, quando o noivo atrasou, que a festa lá deve ter passado do limite, atrasou, chegou à meia-noite. Quando ele chega à meia-noite, só tinha 5. As outras 5 tinham ido comprar azeite. E aí chegaram atrasados. Então, quando o noivo entra para dentro da casa, que o pai entrega a chave, que ele fecha a porta, de repente as outras 5 chegam. Aí, que elas bateram na porta, o noivo agora disse que não mais abria, porque era tradição de não mais poder abrir, mesmo sendo amiga da noiva, era tradição de não mais abrir. Então o noivo falou: eu não conheço, eu não sei quem é vocês. Talvez ela estava lá fora dizendo: mas eu sou a noiva, eu sou a florista, ou seja, a dama de honra da noiva. Mas às vezes a noiva estava lá para dentro. E então ele diz assim: eu não conheço, eu não sei quem é vocês não vão entrar. Então Jesus estava falando de algo que o povo conhecia, de algo que o povo sabia o que era. Então Jesus disse: olha, no reino do céu é dessa forma, no reino do céu é dessa maneira. Quando chega lá, aquele que chegar atrasado, ou seja, no dia que eu vim buscar a igreja, aqueles que estiver preparado vai, mas aqueles que estiver em cima do muro, que tentar se preparar, ou tentar pedir emprestado, ou tentar buscar, não vai mais ter tempo, porque o pai vai fechar a porta e infelizmente não vai mais poder abrir. Então Paulo está falando agora com Timóteo em modo figurativo, que ele vai falar acerca de um soldado quando ele vai para a guerra. Efésios capítulo de número 6, nós vamos ver Paulo ilustrando ali um soldado para falar das armaduras de Cristo. Ele está falando de um soldado romano, um soldado bem preparado, se revestir de todas as armaduras de Deus, para que possa estar firme nos dias maus. Então ele vai falar para Timóteo acerca de um soldado. O soldado tem que estar sempre preparado, tem que estar sempre atento, tem que estar sempre vigilante. E também ele vai falar do agricultor, do trabalhador, que o trabalhador vai trabalhar árduo, vai trabalhar pesado, vai trabalhar com suor, vai trabalhar em luta, peleja, mas ele vai saber que lá no final ele vai ter o seu lucro. Ele vai saber que o preço da colheita vai ter que ser árduo, mas no final tem o seu lucro. Então por isso ele vai falar acerca do soldado que tem que estar vigilante e do agricultor que vai encontrar o seu bom trabalho, ou seja, vai regozijar do seu bom trabalho. Pulando um pouquinho, diz: o apóstolo Paulo solicita que Timóteo lembre-se a respeito das qualidades necessárias a um fiel ministro de Jesus. Timóteo deveria lembrar-se de seu chamado e usar seus dons com ousadia, manter-se no caminho da verdade. Ele vai falar aqui quase acerca das armaduras de Deus, né? Ser de verdadeiro, ser de sempre verdadeiro em tudo, calçando aí o sapato na preparação do Evangelho, cingindo vossos lombos com a verdade, que a arma maior do cristão, uma das maiores, é a verdade. Ser verdadeiro, que o inimigo ele sempre vai nos atacar, dia após dia, minuto após minuto, e quando ele chegar que nós estiver com a verdade, nós vamos vencer as batalhas.
preparar outras pessoas para segui-lo no ministério. Isso é uma obra muito importante. A gente que somos líderes deve entender, e o que eu sempre falo, o pastor tem sempre frisado nisso também,